E aí, pessoal, tudo bem? Voltando para mais uma aula do programa de monitoria do GB, a disciplina de nutrição e dietética do adulto e do idoso. Monitor aqui, Emanuel de Castro. E a gente vai para mais uma aula. Bom, nessa aula, o conteúdo que a gente vai falar, a gente tem apenas um tópico, que são de mudanças fisiológicas no sistema digestório. A gente já abordou um pouco desse tema, mas a gente vai continuar a falar de mais alguns tópicos de forma mais aprofundada. Bom, mudanças fisiológicas no sistema digestório. Quais são as partes que a gente precisa se atentar? A gente está falando de composição corporal, então de mudanças de composição corporal. Então a gente vai observar mudança de musculatura, a gente observa mudança na pele. Então, por exemplo, com o envelhecimento, o que a gente tem em relação à musculatura? Uma diminuição. E aí a importância de o idoso realizar uma alimentação adequada. Por exemplo, quando a gente fala de musculatura, o que vem de macronutriente no pensamento é de proteína, por conta de manutenção e desenvolvimento. No idoso, a gente pode pensar em desenvolvimento sim, mas a gente pensa mais em manutenção, né? Tendo em vista que o desenvolvimento ele é muito mais complicado para o idoso, ele é muito mais difícil. E aí a gente pensa na questão de musculatura, a gente vê também que com o passar do tempo, né, o idoso, além de ter a perda da musculatura, ele tem um ganho de tecido adiposo. A gente falou lá na aula lá atrás o porquê disso de um idoso, a gente observa até o IMC do idoso de uma forma diferente, com uma análise de dados diferentes em cima do resultado do IMC desse paciente, por conta da necessidade dessa maior reserva energética para o idoso. A gente observa, por exemplo, a pele. O que a gente pode observar na pele? Através de pele, a gente tem diversos sinais também, que a gente pode observar para diversas outras doenças, ou para questões de, por exemplo, desidratação do paciente, uma pele ressecada, desidratada, a gente pode estar observando desidratação. Aí, o que a gente pode observar também de outras aulas? Exame bioquímico do paciente. Nessa questão da pele desidratada, você consegue ver o volume urinário do paciente, por exemplo, e aí você vê para buscar essa resposta para esses problemas. Né? A gente também pode observar, por exemplo, em paciente diabético, e aí, por exemplo, um paciente diabético que apresenta realmente ressecamento na pele, a gente vê até produtos específicos desenvolvidos para diabéticos, né? A gente vê creme corporal desenvolvido para diabético por conta de ele oferecer determinadas outras funções, ter uma composição diferenciada para favorecer esses diabéticos. A gente pode observar pela pele, né? Aí o que a gente pode relacionar, por exemplo, com a última aula de exame biológico? A gente pode ver num exame de urina se tem algum substrato saindo na urina. E, por exemplo, tem presença de glicose na urina, uma sobrecarga de glicemia no sangue. E aí essa filtragem está passando glicose para a urina. Aí o que você pergunta para o paciente, que é clássico? Se tem formiga no banheiro, né? Formiga no vaso sanitário. E aí, pô, tem formiga no vaso sanitário. Então, são indicativos. Uma coisa, né, vai puxando a outra. Você vai desvendando esse mistério, digamos assim. Você vai puxando um fio que vem trazendo o outro. E aí, por isso que é importante a gente saber sobre um pouco sobre esse todo, né? Porque aí você puxa, você observa uma coisa ali, você capta alguma coisa que o paciente falou dali, e aí você vai juntando e formando, juntando todas essas informações e formando aquilo que você necessita, né? A gente tem também de alteração cardiovascular que a gente pode observar, por exemplo, um indivíduo com uma hipertensão arterial, né? A gente pode ver, a gente tem diversos problemas cardiovasculares que podem ser desenvolvidos, por exemplo, por um paciente que está com um abdômen globuloso, extremamente globuloso. Aí você vê ali questão de gordura hepática, né? Tudo isso pode
influenciar no desenvolvimento, por exemplo, de uma arteriosclerose, né? Um entupimento de uma artéria do coração. Então, tudo isso tem que ser observado. A gente tem também enfraquecimento, perda no ritmo do batimento cardíaco, né? Tudo isso vai influenciar, que a gente fala o sopro, né? Que é popularmente conhecido como sopro lá. E aí a gente vai observar tudo isso. A gente tem de alteração, de mudança fisiológica no sistema digestório, cavidade oral, né? Órgãos acessórios. A gente tem a cavidade oral. E aí o que a gente observa às vezes? Dentição, a gente vai ter que observar, a gente tem que observar a qualidade dessa dentição, né? A gente vai observando ali. Obviamente, você não vai falar para o paciente abrir a boca e você analisar, mas você conversando, você vai reparando no paciente. Se tem, por exemplo, igual a gente falou na aula anterior, uma má adaptação da prótese dentária por conta de valor, né, socioeconômico do paciente, ele não tem condição financeira de pagar por um tratamento dentário que seja mais adaptativo, feito de uma forma mais correta, mas por consequência tem um valor agregado muito maior, e aí ele faz o que é possível, né? A gente vê muito, a grande parcela da população brasileira, ela vai trabalhar com o que é possível, com o que é possível de ser feito. Infelizmente, o Brasil a gente passa por uma situação muito ruim. Então, até na questão da proposição da alimentação, igual eu já falei para vocês, que às vezes você propõe para o paciente que ele tem que comer carne vermelha pelo menos 3 vezes na semana. Só que ele não come carne uma vez no mês, ele não tem condição de comprar carne para comer uma vez no mês. Então a gente tem que estar analisando tudo isso. E aí a cavidade oral é muito importante. E um fator que está influenciando muito na cavidade oral e a análise, que às vezes o paciente não vai te relatar, e aí você que tem que observar a cavidade oral, se tem a dentição ou não, por exemplo, para você passar determinado tipo de alimento ou mexer na consistência da dieta. O que vai te atrapalhar muito, por exemplo, é a questão da pandemia, onde está todo mundo usando máscara, ou deveria estar usando máscara, né? Dentro do consultório ali, o paciente está de máscara, ele está falando e com a máscara na frente ali você não vê se ele tem a dentição completa ou não, por exemplo. E se ele não relatar, você não vai saber, e aí você às vezes pode passar algum alimento que não dá para ele mastigar e ele não vai comer, porque não tem como. Ou então você passa certos tipos de plano, um certo tipo de plano alimentar com determinados alimentos, onde vários alimentos ali ele não consegue fazer o uso, porque ele não tem uma dentição para que possa, por exemplo, uma carne ali para que faça a mastigação correta da carne. E aí ele não consegue fazer o consumo desse alimento. Pode machucar a região da gengiva ali onde não tem a dentição, e aí desenvolver uma ferida. E, por exemplo, você já vai ligando, por exemplo, se é um paciente diabético, e aí você passa um alimento para ele, ele não te relata que não tem a dentição, machuca a gengiva, não há cicatrização, olha só o problema que criou. Uma questão ali que simplesmente, às vezes, ele não fala. Né? Teve um caso comigo de paciente assim, no estágio, que nós estávamos realizando a anamnese, né? Nós, eu digo eu e a nutricionista preceptora responsável por mim no campo de estágio, nós já estávamos realizando a anamnese em conjunto, e aí o paciente de máscara, a gente não tinha percebido, né? Por conta, às vezes você percebe por conta da fala do paciente que pode ter alguma falta na dentição, mas a gente não percebeu nada de alteração, por exemplo, na fonética do paciente. No fim da consulta, quando o plano alimentar já estava praticamente desenvolvido, ele relatou que sofreu um acidente, ele andava de bicicleta, foi atropelado e perdeu os dentes, ele perdeu, se eu não me engano, tentar me recordar, mas eu acredito que eram tanto inferior quanto superior, os incisivos frontais e laterais e os caninos, porque o acidente ele acabou batendo com a boca no chão
quebrou os dentes e teve que fazer a obturação. E não tinha condição financeira de fazer um implante dentário ou realizar uma prótese dentária ali naquela região. E aí, no fim da consulta, quando tudo já estava idealizado, ele passou essa informação para a gente. E aí você tem que parar e fazer tudo de novo. Porque aí você tem que pensar, por exemplo, em consistência da dieta, que é um fator muito importante, porque senão o paciente não consegue se alimentar. Você tem que pensar. E esse, por exemplo, era um paciente diabético. Esse caso que eu estou contando para vocês era um paciente diabético. Então você imagina se a gente passa uma alimentação, ele já era um senhor de idade, ele tenta fazer o uso daquela alimentação porque ele está tentando mudar, porque a diabetes está desregulada e ele tá receoso com problemas que podem ser desencadeados. Aí ele tenta realizar aquela alimentação da forma que foi passada, vai que algum alimento ali acaba ferindo essa gengiva do paciente. E aí ele não percebe, aí essa ferida ela não cicatriza, ela infecciona por conta da boca ali, por estar em contato com os nutrientes, e aí a bactéria vai para fazer essa deteriorização de um nutriente ali por conta de uma má higienização bucal, que a gente também já falou nas aulas. E aí você desencadeia ali um problema de infecção na gengiva do paciente. Olha só o problema gigantesco que está criando. Então, eu sempre que eu falo para vocês, uma coisa vai buscar a outra, vai puxar a outra e formar essa bola de neve. Então, a gente tem que estar atento a tudo para que nada dê errado. Aí, a gente falando também de mudanças de esôfago e estômago, vou falar dos dois juntos porque tem a ligação do que a gente mais vê de refluxo. Né? O refluxo que vai ter por conta de uma falha no esfíncter esofágico inferior, né? O esfíncter que está entre o esôfago, o fim do esôfago e o início ali do estômago, né? E o esfíncter, qual que é a função dele? É ele apenas abrir quando o conteúdo do esôfago vai adentrar no estômago. De forma contrária, isso não pode acontecer. Ele não pode prolapsar ou se abrir e o conteúdo gástrico adentrar no esôfago, por conta desse diferencial de pH. O pH do estômago sendo muito ácido e o do esôfago mais básico, né? Porque no esôfago não há digestão, só há passagem do bolo alimentar para a entrada no estômago, onde vai começar ali o processo com a mistura de sucos gástricos e tudo mais. E aí a gente está falando dessa perda da função do esfíncter esofágico. Então, essa é uma mudança fisiológica que a gente mais vê. E aí começa com um refluxo simples, que ele pode se desencadear em diversos problemas. Você pode chegar até a um câncer por conta desse refluxo, por causa da diferença do pH. Vai causar lesão no esôfago por conta do pH superácido do estômago. E aí tem esse refluxo, além de dar mau cheiro bucal, a sensação de queimação, que já é o início ali da ferida ali acontecendo. O corpo ele inicialmente tenta se adaptar, igual a gente falou, né? A principal característica do corpo humano, uma das é a adaptação, né? E aí ele tenta se adaptar inicialmente ali, tenta se adaptar, a partir de um determinado momento não consegue mais segurar o problema, e aí a gente tem um estouro de um problema muito grande. Então, o esôfago e o estômago, a gente falando dessa junção aí deles dois, do problema que a gente vê muito, né, que é o refluxo. E aí a gente fala de ações da nutrição, que foi o que eu fui falando com vocês dentre os tópicos. Né? A nutrição, ela vai estar... A gente tem que tentar, pelo menos tentar, tratar tudo com a alimentação. Acredito que essa é a nossa proposta, trabalhar em cima daquilo que é natural, a gente tentar buscar a solução de uma forma que seja benéfica, proveitosa e que não seja agressiva ao paciente. Né? Hoje em dia a gente vê muito uso de medicamento, de droga. E a droga, às vezes, ela também ela é ruim para o organismo. Né? É claro que existem fatores que não tem jeito, que a utilização da droga ela é necessária, mas se a gente puder minimizar com a alimentação de forma natural ou com manipulado, que é natural, feito de produtos naturais, que a gente puder ajudar o paciente dessa forma, é proveitoso.
o mínimo, né, para quem não tem nada, o mínimo é o dobro. Então, a gente tem que estar empenhado para tentar ajudar dessa forma, para poder minimizar os problemas do paciente. E aí, planejamento de dieta para o adulto e idoso em condições especiais tem alguns tópicos, porque isso é complicado da gente fazer, né? A gente tem condições especiais, a gente sempre tem as condições biológicas do paciente, a individualidade biológica, mas condições especiais elas estão englobadas e são mais complexas, né? Então a gente tem que ter em mente quais grupos alimentares devem estar presentes em cada refeição, né? Elaborar um cardápio que contemple todos os grupos alimentares necessários no dia do paciente, né? Lembrar-se de utilizar uma tabela de sazonalidade dos alimentos. Dessa forma, você poderá obter todos os alimentos disponíveis na natureza na época certa. Você também vai estar observando ali por conta de condição sociocultural do paciente, o que, que tem ali naquela região, o que, que não tem, o que, que ele come, o que, que não come. Né? Existem religiões, por exemplo, que não comem carne de porco, por exemplo, judeu não come carne de porco. Então, às vezes você propor isso se torna até uma falta de respeito. Né? Você vai atender um paciente que você observa, você relata ali que ele é judeu, você tem que saber que um judeu não come, por exemplo, carne de porco. Você não pode propor para que ele coma. Né? Você não pode propor para um indiano que ele coma carne bovina. Ele não vai comer. Né? Então, e se torna até uma falta de respeito você prescrever isso para o paciente. Às vezes ele não pode nem falar para você ali no momento, mas isso se torna uma falta de conhecimento, uma falta de respeito, né? Falta de preparo por sua parte com o paciente. Né? Você também tem que estabelecer os horários das suas refeições de acordo com a sua rotina e procure não ultrapassar o intervalo superiores a 4 horas entre uma refeição e outra. O que a gente vê muito hoje é a questão, se você for observar, por exemplo, emagrecimento. Muito se fala de déficit calórico, mas às vezes, inicialmente, a gente já falou também de forma progressiva, você iniciar o tratamento apenas com estipular horário de refeição e fazer essa separação da alimentação. Não deixar para fazer 3, 4 refeições ao dia. Fazer essa distinção, essa separação. Então, começar a realizar uma alimentação de 3 em 3 horas, que é importante sim. Então, a gente vê muita coisa falando de que não há necessidade de que seja feita de 3 em 3 horas e tudo mais, mas a gente tem que observar, por exemplo, que um volume muito grande de alimento ingerido de uma vez só, o corpo ele simplesmente não vai ter a capacidade de absorção, então você perde a absorção de nutrientes, você vai excretar aquele nutriente que você tinha que estar absorvendo. Então é importante sim a, a distinção da alimentação, a divisão corretinha de 3 em 3 horas, para que você tenha um maior aproveitamento em questão de absorção de nutrientes. Você não tem um intervalo tão grande entre uma refeição e outra para que você não tenha uma fome exacerbada e acaba comendo ali demais, sem a necessidade. Então, comer de 3 em 3 horas, pelo menos em minha opinião, ainda é muito importante, por mais que as pessoas digam que não. É claro que tudo vai ser adaptado às necessidades e às possibilidades de serem realizadas, mas na minha visão ainda é muito importante. E a gente tem que valorizar a apresentação dos pratos na hora de montar o cardápio. Né? Procure considerar a harmonia das cores, a consistência dos alimentos e a decoração do prato. Né? O alimento ele deve estar atraente e perfumado para que ele seja desejado. É o que a gente fala em questão de prazer. Tem que ter prazer. Se não há prazer, o paciente não vai seguir. Ele não é, por exemplo, um atleta de alto rendimento, um atleta de performance, que ele tem que seguir determinado plano alimentar de qualquer forma, porque ele é um atleta e ele tem que ter performance. Um paciente que está, por exemplo, querendo emagrecimento, ou que tem uma diabetes, uma hipertensão, uma dislipidemia que ele precisa ser tratado, ele não vai ter essa disciplina. E tem que ter o prazer. Tem que ter o prazer da alimentação. Todo mundo gosta de se alimentar, de fazer uma refeição saborosa. Então isso tem que ser levado em consideração. Não pode ser, você não pode chegar ao consultório, na minha opinião novamente, e passar
propor um plano alimentar para o paciente, falar, ó, isso aqui que você tem que fazer e acabou. E não tem conversa. Não é assim que funciona. Você tem que propor, conversar. Às vezes você faz o jogo ali da troca, negociação, para que aquilo seja acatado e seja continuado. Não adianta fazer o tratamento 2 meses, isso tem que se tornar contínuo para o resto da vida para que aquilo tenha realmente surto efeito. Então vamos observar também essa questão do prazer, que é muito importante. Bom, a gente encerra por aqui mais uma aula e até a próxima.